importância do planejamento de vendas foi o tema do Café com Lojistas do Cindy Lojas Porto Alegre, na quarta-feira, dia 16 de novembro. O palestrante Osvaldo Paléu falou sobre como o lojista pode organizar o seu negócio em relação às suas vendas, equipe, imagem, produto, se planejar para o próximo ano. O evento aconteceu no auditório do Cindy Lojas Porto Alegre, que fica na Andradas 1234, no 9º andar, das 8h30 da manhã às 10h30. Osvaldo Paléu é consultor e pesquisador empresarial, com formação em engenharia mecânica, administração de empresas e psicologia. Ele é pós-graduado em custos e orçamento e engenharia econômica. Possui mestrado em administração e marketing e doutorado em engenharia de produção. Atua nas áreas de gestão empresarial, controladoria, planejamento estratégico e comercial, entre outros. Estivemos no Café com Lojistas e fomos conferir de perto. Mais uma edição do Café com Lojistas e hoje a gente está curtindo esse visual lindo de Porto Alegre, nessa sacada aqui do Cindy Lojas. Ao meu lado, Paléu, palestrante dessa manhã. Já estava conversando sobre N assuntos, Paléu. Qual é a motivação? O que tu vai trazer para esses lojistas hoje? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Pois é, né? Eu vou tentar surpreendê-los, né? Tentar ter essa ousadia e tentar fazê-los pensar um pouquinho diferente do modelo default, padrão. Como o tema da chamada é planejamento de vendas, eu fiquei pensando, planejamento de vendas praticamente todo mundo tem esse tema na pauta, né? E frequentemente, né, as organizações, principalmente agora final de ano, início de um novo ano, né, começam a se debruçar sobre o futuro. O problema é que nós estamos vivendo uma situação muito atípica. Eu brinco muito em sala de aula, em algumas conferências, de que as teorias, né, obtidas da observação da prática são excelentes, né, a partir do momento em que pressão e temperatura são normais. Nós hoje vivemos, né, um momento de muita turbulência e de descontinuidade. Portanto, não dá para a gente repetir aquilo que no passado recente deu muito certo. Nós temos que botar a bola no centro e verificar esse novo jogo e essas novas regras desse jogo. Para tanto, a gente tem que mudar a forma de ver e perceber as coisas. E é justamente esse o foco que eu vou me debruçar. Ou seja, eu vou falar algo que diz respeito ao entendimento do nosso ser biopsicossocial. Ou seja, o nosso ser biológico, principalmente, em que a interferência do cérebro pode fazer com que nós tenhamos sucesso nessa nova empreitada ou simplesmente vamos colher frustrações em razão de dar, né, continuidade àquilo que até agora pode não ter dado tão certo. Paléu, para quem não sabe, é psicólogo, engenheiro, estava falando inúmeras, o currículo fantástico. Eu também, a gente falando há pouco dessa necessidade de ter não só uma formação, várias, para poder driblar essa questão que a gente está vivendo um momento complicadíssimo. Perfeito. Quando me pergunto sobre isso, eu sempre cito o seguinte: eu tenho mais história do que futuro.
Então isso já me deu uma longeva, né, vivência a nível acadêmico, o qual me permitiu, quem sabe, agrupar aí conhecimentos distintos, mas convergentes para uma ideia, para uma visão, quem sabe, um pouco mais ajustada daquilo que é o mercado, daquilo que são as coisas que acontecem nesse mercado. E sim, a necessidade de uma multiplicidade de conhecimento faz com que nós não nos centremos apenas em um ponto de vista. Quando todo mundo tem o mesmo ponto de vista, provavelmente nós não vamos conseguir identificar oportunidades, né, em lugar nenhum. Então, esse é o segredo, ou seja, a gente poder, a partir dos conhecimentos e a partir da interface dessas diferentes habilidades, poder identificar oportunidades e explorar de forma que os outros depois venham nos seguir. Mas a gente está na frente. Final de ano é sempre um momento que a gente fica mais emotivo, mais esperançoso. O lojista pode sim aprender com toda essa função de multifunções, enfim, mas, claro, é um momento que a gente fica mais esperançoso. Será que é ser muito otimista, bobo, achar que pode? As coisas podem sim mudar agora no final do ano, a gente pode dar uma guinada, pode dar um up nas vendas. Eles vão sair daqui com esse sentimento ou eu que estou sonhando demais, estou muito utópica? Não, acredito que sim. Os economistas sempre abordam a questão dos ciclos, né? Se hoje a gente está no piso, com absoluta certeza, sem ter no currículo, né, um curso de economia, né, amanhã nós estaremos no pico novamente, né? O problema é que a gente não sabe a amplitude dessa permanência, né, nesse estágio. Agora, com certeza, nós teremos que fazer algo diferente e eu acho que o que hoje predomina é uma preocupação muito grande com a questão da restrição orçamentária. As famílias, né, empobreceram no Brasil, infelizmente. Então, elas estão avaliando muito aonde alocar os seus recursos. Então, para que isso possa ter êxito, nós temos que ser bastante inovadores nas nossas propostas. Não só a nível de produto, que isso é essencial, mas também a nível de serviço. Como oferecer o serviço, como atender esse cliente de forma diferente. Não daquela forma que, corriqueiramente, a gente o fazia, dava certo, mas hoje, infelizmente, desgraçadamente, não vai dar resultado. Então, nós temos que, justamente, se inovar, se transformar. Agora, para mim me transformar, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que conhecer quais são os limites, né? O que me impede de criar as mudanças necessárias para que efetivamente possa provocar, através de gatilhos, através de estímulos, reações distintas àquelas que comumente o nosso consumidor, o nosso cliente, o nosso usuário vem reagindo. Então essa é a alternativa. Fazer diferente, né, faz a diferença. E esse é o tema da minha palestra. Tá aí, fantástico. E vamos fazer diferente, vamos sair dessa e curtir essa palestra maravilhosa, sair daqui cheio de motivação. Presidente Paulo Cruz, presidente, chegamos há pouco conversando com o palestrante, olhando a sacada, a gente dizendo, tá na hora de fazer diferente, né, presidente? Mudar tudo. Tudo eu não diria, né? Tem algumas coisas que não se mudam, mas as mudanças sempre são muito boas e importantes, principalmente no varejo. O varejo precisa se renovar, se inventar. Nós estamos passando um momento difícil que as pessoas não estão com vocação para a compra, vamos dizer assim, né? E nós precisamos fazer com que elas venham aos nossos negócios, que comprem, que vejam porque o que acontece, né, Fernanda? A interpretação das pessoas de olharem para o lado ruim é uma. Nós temos que mostrar que o Brasil não vai terminar. O Brasil está num novo momento, a juventude que vem aí está tentando fazer coisas diferentes, nós temos internet, nós temos uma compra mais consciente, uma série de detalhes. O consumidor está se conscientizando que ele precisa cuidar do mundo, que precisa cuidar da natureza, que precisa cuidar de... E quem não se incorporar a isso, quem não souber o que quer fazer, quem não souber que tem que tratar o cliente como realmente ele merece, que ele é o dono do consumo, é ele que mantém os nossos negócios em pé, aí fica difícil. Então, aí entra o planejamento, aí entram inovações, entram coisas totalmente diferentes que tem que fazer. As pessoas não têm mais zona de conforto hoje. Quem quer se manter vivo no negócio? Até as pessoas que têm um emprego público hoje estão com a pulga atrás da orelha de coisas que possam vir a acontecer. Quem está aposentado, da mesma forma. Então, nos negócios, a reinvenção é fatal, primordial, e é isso que nós estamos querendo mostrar para o nosso lojista.
Presidente, pegando um gancho do que eu lembrei do último Café com Logística, que inclusive a gente estava na Comac, essa mudança começa por nós, a gente não tem que esperar o governo. Tua fala que me marcou, e eu fiquei pensando assim, que tem pessoas que ainda não pensam assim, que trancam o carro na saída, que furam a fila no mercado, que, sabe, que estão sempre, de certa forma, não pensam no coletivo. Fernanda, o nosso problema cultural ele é muito grande. Nós nos criamos num país que levar vantagem era bonito. Nós temos que mudar isso, porque a vantagem momentânea de um só, ela transforma todo o resto em um momento ruim. Então, o que está acontecendo hoje em termos de segurança pública, de saúde, é um problema geral. Por isso que eu falei aquele dia lá, é o problema geral. Se as pessoas não começarem a enxergar que se você não tratar bem o seu semelhante e que se ele não estiver bem, vai estourar em ti, aí é um problema. Então, as pessoas estão jogando o problema do que está acontecendo no Brasil aos governantes. Aqui, o Sartori, me parece, como governador, que é culpado de tudo que acontece. Né? Quer dizer, estão matando ali de forma absurda. Ontem à noite eu fiquei sabendo, através de amigos, que na rua Marechal Andréa, a sinaleira fechada, vieram os assaltantes e levaram coisas de 20 pessoas que estavam estacionadas, fizeram um arrastão. Quer dizer, está chegando aqui. E muitas outras coisas que devem chegar. Isso é a comunidade que precisa se mobilizar, cobrar de quem de direito, exigir, né, que tenha que ter punição para quem não fizer as coisas corretas, aí nós vamos mudar. Então, é a população que tem que ser conscientizada do seu valor, do que pode fazer e que não pode. Eu vejo, por exemplo, num grupo de WhatsApp, de amigos, que um mandou uma caminhonete da Polícia Federal que está circulando na freeway com câmeras e com radar em cima. Então, ela anda na velocidade do radar e a pessoa colocou aquilo. Às vezes, você vai passar numa estrada, tem um radar, a pessoa faz sinal de luz. Isso sempre foi assim. Eu fiz isso, eu não vou dizer que eu sou o Joãozinho do Passo Certo, fiz isso, mas eu me conscientizei, e as pessoas têm que se conscientizar de que isso prejudica a todos. Se as pessoas que cometem infrações no trânsito andam em velocidade exacerbada, o que vai acontecer? Pode prejudicar a todos. Não é isso que nós temos que fazer. A pessoa tem que fazer, nós temos que fazer o correto, nós temos que pensar como uma sociedade plural, que todos têm direito, o esquerda tem direito, o LGBT tem direito, o alemão, o inglês, o moreno, o africano, todos têm direitos iguais. Nós somos pessoas normais e iguais. E é isso que nós precisamos que a sociedade passe a ver e enxergar. É essa mudança que a gente tanto fala. Presidente, que prazer, obrigada. E parabéns por mais uma edição do Café com Lojistas, cheio de otimismo e ideias fantásticas, inovação. E também pelo Prêmio Top de Marketing 2016 da DVB, que nós estaremos recebendo hoje no Barra Shopping Sul, que fomos contemplados. Parabéns. Muito obrigado com o case da Febravar.